estamos ao vivo. Boa noite, meus amigos. Mais um webinar do Instituto Liberdade. Esse é o 11º. Opa, esse é o 11º que nós apresentamos. Como eu faço sempre, eu vou fazer uma pequena introdução, depois eu vou passar a palavra aos nossos convidados, tá bem? Nós, liberais, entendemos que o governo é um bem necessário para que a iniciação do uso da coerção, da força ou da fraude, seja combatida para trazer a paz e a confiança indispensáveis para o funcionamento de um livre mercado. No entanto, a linha que divide se o governo agirá como um agente do bem ou do mal é muito tênue e frágil. Exatamente por sabermos que a existência de um governo é melhor do que sua ausência, precisamos vigiá-lo para mantê-lo na linha. É fácil para quem tem o poder coercitivo, que lhe foi outorgado pela sociedade, extrapolar e romper essa linha, passando a promover o mal de diversas maneiras, entre elas usando de coerção para ameaçar vidas, tolher a liberdade e confiscar a propriedade dos indivíduos. Nós, liberais, achamos que o governo deve ser limitado pelas leis e que esse limite, essa linha divisória, é marcada pelos direitos individuais inalienáveis que temos como decorrência da ética que nos faz bem como indivíduos que integram uma espécie superior de animais, aqueles que são dotados da faculdade de usar a razão. Ou seja, o governo deveria ficar separado das atividades humanas quando essas fossem voluntárias, tanto na economia como em outras, como na educação, na saúde, etc. Separar o governo da economia é um sonho de consumo para quem defende que ele só deve agir quando alguém se vale da força ou de fraude para adquirir um valor ou impor suas razões. O fato é que não vivemos nesse sonho, nesse mundo ideal, né? Pelo contrário, vivemos com o pesadelo de termos um governo intervindo violentamente nas nossas ações e relações, minando e suprimindo nossos direitos individuais, exatamente aqueles que o governo deveria proteger e defender. Já que o governo, com seu poder coercitivo, ultrapassa a linha demarcatória, intervindo nas nossas vidas e nos nossos negócios, nós empresários liberais, devemos dar o troco, seja ingressando na política diretamente ou influenciando-a decisivamente através da promoção de ideias ou do financiamento de campanhas daqueles que concordam com elas. Não dá para defendermos a liberdade, a justiça, enquanto as lideranças empresariais agirem como vaquinhas de presépio, ornamentando a cena política apenas para sancionar como vítima seus algozes. Tampouco não dá para defendermos nossos valores fugindo da arena, onde eles são colocados como mercadorias à disposição de quem não pretende pagar por elas. A atuação empresarial na política se torna quase que obrigatória, já que os políticos não nos deixam em paz. Ela se dá de várias formas e tem diversos propósitos, e também diversos resultados. Para falar sobre esse tema, eu convidei 2 empresários de sucesso, 2 empresários liberais, que atuam ou atuaram na política de alguma maneira, seja ela política partidária ou política empresarial. Para falar sobre esse tema, eu convidei Paulo Afonso Feijó, ex-presidente da Federação, ex-presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, e também ex-vice-governador do Rio Grande do Sul. E junto com ele, Júlio Bratislam, que é ex-presidente do IEE e conselheiro do Instituto Liberdade. Júlio, por sinal, foi o presidente do IEE que, na minha opinião,
sem demérito aos demais, fez mudanças icônicas e necessárias no Fórum da Liberdade, por exemplo, colocando os políticos e burocratas do governo no seu devido lugar, o lugar de coadjuvantes, jamais de protagonistas da vida em sociedade. O IEE visa formar lideranças empresariais para atuarem nas mais diversas entidades de classe existentes. Faz uma análise do resultado desse trabalho, para o qual o Paulo é o melhor exemplo. Ou melhor, é para fazer uma análise do resultado desse trabalho, para o qual o Paulo é o melhor exemplo, que eu passo a palavra para o Júlio Lambi. E pergunto, como tens visto, Júlio, a atuação das entidades de classe perante tanto arbítrio? Roberto e Paulo e quem está nos acompanhando online também, antes eu quero só compartilhar o privilégio que é poder trocar um pouco de informações e conteúdo com vocês, tá? Ainda mais no meio de dois gigantes, né? Eu sou aqui um jovem aprendiz comparado com o Rachevski e o Feijó, e falo isso com extrema honestidade, né? O Roberto por todo o conhecimento que obviamente carrega, e o Feijó não só pelo conhecimento, mas também pelo embate, pelo combate que ele vivenciou de fato nas frentes de batalha aí, tentando nos auxiliar em um momento crucial do Estado. Tá? Então, para mim é um privilégio estar conversando com vocês dois e é um privilégio também poder estar compartilhando um pouco do que eu penso e um pouco do que eu estou enxergando, tá, Roberto? Pegando o teu gancho, talvez, tá? Eu sou obrigado a até citar, tu citaste Fórum da Liberdade, o qual eu te agradeço a gentileza que tu mencionaste, mas eu citaria talvez um Fórum da Liberdade que antecedeu ao que eu organizei, ao que nós organizamos no IE, na verdade, que foi o 30º Fórum da Liberdade, em que o presidente era o Rodrigo Telechê, e a temática, na minha visão, não pôde ser mais assertiva, em que eram os limites da a temática era os limites da democracia. E essa temática, ela tem, traçando aqui um paralelo, ela tem total contexto com o que está acontecendo hoje, que nós tratamos e conversamos naquela oportunidade sobre o que era o regime democrático e sobre a transferência de poder do cidadão para o ente político. E também, especialmente, sobre a confusão que usualmente havia quando nós acreditávamos que a democracia se resumia ao poder de voto e, uma vez sancionado o seu voto na urna, automaticamente nós estávamos transferindo responsabilidades e transferindo poderes todos, né, e quase completos aos nossos representantes políticos. E nada poderia ser mais falacioso do que isso, até pela visão do sistema democrático também, e quase que uma representação figurativa. A gente imagina a urna e a gente já imagina que a urna é a representação da democracia. Enquanto que a democracia, de fato, para entendermos, ela não é tão somente o voto. Na verdade, o voto é uma ponta, talvez, dessa lança, mas ela está alicerçada na organização de instituições, na separação de poderes, nos limites os quais vão haver aparatos legais que salvaguardem as liberdades individuais das pessoas. Então, a democracia, ela extrapola em muito o voto, ou esse momento que a gente até se aproxima agora novamente das eleições. E por que eu digo isso? É através dessa transferência de poder que a gente julga fazer através do processo e do rito democrático que a gente vive, que nos coloca na situação que a gente hoje presencia, que é a qual? É esperarmos, e quando eu digo esperarmos até de uma forma apática e inerte, e não só esperarmos, mas também transferirmos o completo poder de decisão e o completo poder de solução de coisas que por vezes nem solução tem, talvez como que a gente esteja vivendo hoje, para terceiros tão somente porque eles foram eleitos, né? Então, no momento que a gente apertou o botão na urna, nós estamos acreditando também que nós estamos nos eximindo de toda a responsabilidade que a gente carrega. E aqui uma crítica que a gente tem que fazer a nós mesmos como sociedade, que é essa transferência de responsabilidade constante, né? Então, nós não queremos assumir responsabilidades como indivíduos e nós a transferimos para o ente político. E esse excesso, então, de transferência, esse excesso de responsabilidade, o qual, de certa forma, vem sendo chancelada por nós, quando eu digo nós, pela sociedade, nos coloca na posição em que nós estamos hoje, Roberto e Paulo, no meu entender. Que posição é essa? É uma posição em que nós enxergamos de forma nebulosa o que está à nossa frente, ninguém, pelo menos
Não consigo imaginar ninguém tendo total clareza do que está acontecendo, ou dizendo, olha, o que está acontecendo é isso, o fenômeno é esse, a solução é essa, em tanto tempo estará resolvido. E baseado no desconhecido, na incerteza, nós simplesmente delegamos a terceiros e esperamos que terceiros tomem decisões por nós. Somado a esse processo, talvez antropológico, não é a palavra, mas esse processo de psicológico humano de transferência de responsabilidade, nós ainda temos um engessamento legal e uma transferência plena, inclusive legal, realmente, que acaba nos outorgando esse excesso de poder e sugando o poder da sociedade civil, que seríamos nós, seriam as entidades que tu falaste antes, que se comportam também, vou ser redundante, que também se comportam de forma apática. E se dá isso, então, no meu entender, e talvez fosse o prenúncio que eu queria dizer, face ao que nós entendemos como um regime democrático, que é simplesmente fazer uma transferência sem responsabilidade e sem uma análise daquilo que nós estamos transferindo de poder. Bom, por que eu disse isso? Soma-se isso tudo a um desejo dos políticos, e esse desejo ele existe, de controlarem e mostrarem que estão na direção do poder, na direção do caminho, e que querem se comportar como lideranças, inclusive frente ao desconhecido, nós estamos, então, no bojo do que nós estamos falando. O ser político também, Roberto, e aqui interessante, eu não vi nenhum ainda se posicionar de uma forma humilde frente ao desconhecido, né? E nós estudamos, inclusive, quando estudamos lá as raízes liberais, um termo que eu gosto muito, uma das linhas que para mim é uma das principais, além da questão ética, são os limites epistemológicos, né, Roberto? Ou seja, é aquilo que eu sei que não sei, ou aquilo que eu não sei, ou até onde vai o meu conhecimento. E nós não vimos até agora nenhum ser político, né, vamos chamar assim de forma geral, um governador, um prefeito, seja quem for, colocando de forma clara a sua ignorância. E quando eu digo a sua ignorância, até mesmo de uma forma humilde, dizendo, não sei com que estou tratando. Não sei o que vem pela frente. Não sei como resolver. E por isso, como eu não sei, talvez nós devemos resolver isso como sociedade e devemos até delegar algumas decisões à sociedade civil e ao indivíduo. Ao contrário, o que a gente vê é justamente um processo de arrogância, quase uma arrogância fatal, protagonizada por alguns prefeitos em maior grau, outros em menor, alguns governadores em maior grau, outros em menor, que é uma posição de deixem comigo. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, eu nunca fui empresário, nunca gastei 10 centavos do meu dinheiro, quase estou afastado da realidade humana, né, da sociedade média brasileira, mas eu vou decidir por vocês o que é melhor. Eu vou criar um protocolo, esse protocolo vai ter 50 páginas, é algo que eu nunca enfrentei na vida, mas eu vou chamar 6, 7, 10, 20 estudiosos, uma universidade federal e não sei mais quem, e nós vamos então criar protocolos tão rígidos e tão qualificados que nós salvaguardaremos as vidas, salvaguardaremos a economia e protegeremos a todos vocês. Então é o contrário do entendimento do limite epistemológico, em que a gente diz que enfrenta o desconhecido e existe o desconhecido, a gente está dizendo, não, eu sei tudo, e eu sei tudo, eu vou enfrentar tudo. Vocês simplesmente sigam porque eu sou o líder. Tá? Então, esse é o cenário, Roberto, que eu mais ou menos enxergo. Bom, sobre as entidades, aí que foi a bola que tu levantou, eu acho que eu até me estendi demais aqui, talvez num preâmbulo, vamos colocar assim. O que eu enxergo também, né? Face ao acorrentamento que nós temos, talvez um acorrentamento já legal e institucional no nosso país, né? Quando eu digo acorrentamento no sentido de os prefeitos, governadores realmente estarem com o poder exacerbado e a gente está tendo que enfrentar isso, as entidades, ao invés, e vou dizer entidades também em sociedade, tá? Não quero simplesmente transferir a culpa, mas acho que eles têm sim muita responsabilidade, tá? Muita responsabilidade, vou dizer mais uma vez, buscam um processo de negociação com um agente coercitivo que é o governo, né? Quando a gente estuda lá alguns princípios de negociação, que um tema que eu sempre gostei muito, diziam que tinham 3 vetores de sucesso, né? 3 macrovetores, né? O tempo, né? Quanto tempo tu tem para negociar, em que momento você está negociando, então não só o tempo no sentido cronológico, o poder e a informação. E nós temos então uma situação de negociação que o governo tem todo o poder, tem toda a informação e tem uma vantagem de tempo, e as entidades esperam que vão conseguir sentar numa mesa de negociação para encontrar um caminho comum a ser trilhado, né?
Então a gente vê, e eu acho que o Roberto, eu e tu até marcamos essa live quando a gente estava trocando o WhatsApp e, de certa forma, até tirando sarro das notas das entidades, tá? E aqui sendo bem transparente até, porque as notas, elas estão assim, elas começam da seguinte forma, elas começam pedindo desculpa por estar enviando uma nota, depois falando que elas entendem completamente o que está acontecendo, depois pedindo desculpa mais uma vez por estar se mencionando a uma autoridade, depois dizendo que a situação está muito difícil e terminam dizendo que, por favor, se der para avaliar que a gente consiga respirar um pouquinho, ficaríamos muito gratos. E aí a nota sai dizendo que entidade tal XYZ coloca uma nota pesada contra o governo. Aí eu leio uma nota pesada e ela começa pedindo desculpas e termina pedindo por favor. Né? Então é uma coisa assim que a gente ficou num engessamento de sociedade, num engessamento de classe empresarial também, que na minha visão, e aqui realmente uma visão particular, tá? Ela tem sido pouco combativa e pouco corajosa, inclusive, não só no assunto de Covid, tá? Isso já é um assunto pregresso, talvez é a razão da gente ter chegado na problemática de país e de situação que a gente está hoje, mas que ela se coloca sempre de forma ajoelhada perante o rei. Né? Então, nós vamos lá com o Pires e pedimos, por favor, que o governo faça alguma coisa ou libere alguma atividade tal qual que vai nos ajudar um pouco mais, um pouco menos. Também a gente vem com essa... A gente aceita algumas premissas que me parecem completamente equivocadas de serem aceitas, que são, no início isso tudo começou baseado no medo, Roberto, lá um pouco até do 1984, a gente tinha que ter um inimigo comum, mas talvez eu entendesse melhor no início, uma vez que todo mundo estava inseguro, todo mundo estava com medo, mas transcorrido já um bom tempo, isso se continuou baseado realmente em achismos de parte a parte e com as entidades, todas elas de sociedade civil, com medo, aliás, de fazer um posicionamento mais contundente e mais claro. Né? E aí cá estamos. E as premissas que eu dizia que foram equivocadas era inicialmente aquela premissa de vida ou economia, como se fossem coisas distintas, né? E elas continuam ainda sendo utilizadas hoje pelas entidades. Estão dizendo, vamos escolher setores essenciais. Mas nós esquecemos, e talvez eu aqui posso dizer, se eu tiver que ficar parado 1 ano na minha vida, vai ser muito ruim, eu vou ter um prejuízo gigantesco, mas eu não vou morrer de fome. Acho que o Feijó também não e tu também não. Mas não é a realidade de 90% da população. Então, o essencial é aquilo que as pessoas precisam para conseguir viver no seu dia a dia. Né? Então, premissas falaciosas e premissas erradas que a gente aceitou no início e agora estão sendo difíceis de serem revertidas, continuam sendo aceitas pelas entidades também, evitando que elas se posicionem de forma muito mais contundente, como ao meu entender deveria ser, escolhendo o campo de batalha como o judiciário, como a imprensa, como o Congresso, mas não, insistindo numa tentativa frustrada, que se mostrou frustrante até agora, de negociar uma eventual retomada. Bom, eu aqui eu encerro meu pensamento inicial, acho que eu me estendi demais, até peço desculpas por isso, tá? Mas eu acho que é a linha geral do que eu tô enxergando do momento, Roberto e Feijó. O que tu coloca, antes de eu passar a palavra para o Feijó, e que me deixa exasperado é o seguinte, que é outra falácia, né? Que sempre se diz assim, o governo nos mantém em fogo brando, porque se aumentar o fogo demais, o sapo salta fora. Agora, é possível aumentar mais o fogo do que aumentaram nesses últimos 90, 120 dias? Claro que é possível, mas o fogo não está brando. Para muita gente, o fogo está realmente cozinhando rapidamente e eu não estou vendo os sapos saltarem fora. Né? Parece que continuam vivendo como se nada disso tivesse acontecendo. Roberto, deixa eu fazer uma última inserção, 30 segundos, tá? Eu peço o programa é de vocês, aqui é livre. Tá? Não, é só uma inserção porque eu acho importante, tá? Tiveram 2 pessoas que quando eu publiquei no meu Instagram a live de hoje, elas olharam a palavra extremismo ali e até me criticaram. Mas, uma coisa extremista, elas não entenderam bem o contexto da palavra, né? Então, eu acho importante fazer uma menção aqui para quem está nos assistindo, talvez outras pessoas que depois nos assistam gravado, que eu conheço você, a ti eu conheço muito bem, né, Roberto? O Feijó talvez não tanto, mas eu tenho certeza que aqui não tem nenhum extremista no sentido que as pessoas imaginam, né? Um extremismo de ideias, né, que nós temos.
E tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que posso falar por vocês, não é um desrespeito à vida das pessoas que estão morrendo, né? Não estamos negligenciando a morte pela Covid. Ao contrário, né? É por um respeito absoluto à vida e é por um respeito absoluto ao indivíduo e às pessoas e ao que elas precisam fazer para se sustentar e se erguer, que nós ficamos tão preocupados com decisões tão arbitrárias que estão sendo tomadas. Então, não é um caminho de criticar as mortes, quer dizer, criticar as mortes, de sermos negligentes ou não nos compadecermos. Muito pelo contrário, eu acho que é por um compadecimento com a vida muito mais profundo, que eu acho que por vezes a gente carrega, que tanto esse assunto nos preocupa. Roberto, acho que tu está de acordo comigo, certo, Roberto? Sem dúvida. Não apenas estou de acordo, como, de certa maneira, tu antecipaste aqui a pergunta que eu ia fazer para o Paulo, tá? Como um guia, porque, afinal de contas, o Paulo tem a liberdade de dizer o que ele bem entender. Né? Isso aqui é mais uma provocação e ela diz respeito exatamente a essa mensagem que o, então, candidato à presidência dos Estados Unidos, Barry Goldwater, fez quando venceu a sua nominação no Partido Republicano lá em 1964, durante a campanha que se iniciou contra o candidato republicano Lyndon Johnson. Né? Infelizmente, o Barry Goldwater não venceu e tudo aquilo que a gente viu depois nos Estados Unidos aconteceu. Né? Mas exatamente a pergunta para o Paulo Afonso é a seguinte: os empresários entendem, Paulo, que extremismo na defesa da liberdade não é vício e que moderação na busca por justiça não é virtude? Conta um pouco para nós qual a tua visão sobre esse tema, que certamente ganhou ainda mais relevância com as medidas arbitrárias que foram citadas pelo Júlio e que têm sido tomadas por parte dos prefeitos e governadores, a revelia dos nossos direitos individuais. Quer dizer, põe a tua experiência e o teu conhecimento em campo, Paulo, por favor. Bom, em primeiro lugar, Roberto, quero agradecer a oportunidade de poder aqui estar debatendo e conversando sobre isso, sobre esse momento extremamente difícil que o país está passando e principalmente o Estado de Porto Alegre por toda essa intervenção. Agradecer a oportunidade de estar com o Júlio aí e dizer que a cada dia aprendo com tudo aquilo, com todos os debates, com tudo que se ouve e, fundamentalmente, com aqueles que são oriundos do IEE e que muito aprendi e coloquei em prática nesse sentido. Só para dar uma pitada na questão da pandemia e do Covid, eu concordo com o Júlio que as ferramentas utilizadas até podem ser válidas, mas as premissas estão erradas. E que, no meu entender, o que falta muito é diálogo. E eu sou extremista, sim, dentro daquilo que eu acredito e sempre fui perante as entidades que assumi, que presidi e também quando estive como vice-governador, não abrindo mão daquilo que eu acredito e aprendi fundamentalmente no IEE. Eu vou dar alguns exemplos e acho que, no meu entender, e tenho cobrado principalmente das entidades pela qual eu passei e faço parte do conselho, como Federação e Associação Comercial, a Abras um pouco diferente. Dizer primeiro a minha experiência. Eu presidi basicamente 2 tipos de entidades. A Associação Gaúcha de Supermercados, no início da década de 90, e depois a Associação Brasileira de Supermercados. As duas fui reeleito como presidente, então fui presidente da AGAS de 90 a 94 e da Abras de 94 a 98. E quero aqui só dar um exemplo de o quanto é possível, dentro do diálogo e na busca daquilo que a gente acredita, colocar em prática como empresário e como líder de uma entidade. Eu me lembro, e o Roberto também, talvez o Júlio não, mas na época que eu era supermercadista, bodegueiro, e trabalhando com uma inflação de quase 90% ao mês, né? E precificando os produtos com as etiquetinhas em cada produto.
né? Em uma intervenção tremenda do governo Sarney na época, né? E depois do governo Collor, da Zélia e tudo mais. E tive a oportunidade de presidir a Agas exatamente nesse período. E numa oportunidade fui fechado, ou fechar uma das nossas filiais, porque o preço de uma margarina estava diferente de outra margarina, tá? E eu fui conduzido à Polícia Federal na época para dar explicação em função desse tipo de intervenção. E aquilo me marcou muito, principalmente nos fundamentos que aprendi, nos debates que aprendi lá no IEE. E quando assumi a Associação Brasileira de Supermercados, passei com alguns momentos extremamente difíceis naquele momento, naqueles anos, em 94, 95, mas fundamentalmente importantes para o setor, para o desenvolvimento, para a liberdade. E vou dar um exemplo. Nós pegávamos um avião a cada 15 dias ou 20 dias para ir a Brasília discutir por quanto nós ia vender o quilo do feijão, ou o litro de leite, ou o quilo do pão. Quer dizer, os burocratas de Brasília, que nunca produziram nada na vida, nunca administraram nada na vida, que definiam quanto se vendia, por exemplo, o quilo do arroz ou do feijão. E eu fui fundamentar, e na época o Fernando Henrique havia assumido a presidência, e o ministro da Fazenda era o Malan, uma pessoa um pouco mais arejada, com uma visão um pouco mais global e aberta, e fomos discutir com as pessoas que tabelavam preços, e tabelavam preços nacionalmente. Tu imagina um produto fabricado em algum estado da federação ser precificado no mesmo preço para o Brasil inteiro, sem levar em consideração a diferença de CM, o frete, a logística, a entrega e a operação de cada supermercado, o armazém, ou qualquer um tinha que operar naqueles preços. E daí nós fomos mostrar para aqueles técnicos que eles calculava o preço de um produto baseado no menos eficiente, naquele que tinha uma operação não muito boa e ele teria que ter algum lucrinho para vender aquele produto. E mostrar para eles que se eles deixassem livre aquele preço, aquele que fosse mais eficiente poderia vender mais barato e promover uma guerra de preço. Isso beneficiaria o consumidor. E, a partir dali, a equipe do Malan entendeu que não deveria haver mais tabelamento e controle de preço e liberou os preços no Brasil, pelo menos no setor de supermercados. E trago esse exemplo porque até poucos anos o preço do combustível era tabelado e todos os postos tinham que vender pelo mesmo preço. E a partir do momento que foi liberado, uns vendem mais barato que os outros, e isso beneficia o mercado. Outro exemplo que eu dou nestes fundamentos de liberdade é a questão da automação. Quando nós assumimos a Associação Brasileira de Supermercados, Roberto, não sei se tu te recorda, naquela época, existia uma associação chamada Associação Brasileira de Automação Comercial, que estava engatinhando na questão de laboratórios de código de barras no Brasil. E a Abras definiu apoiar e no início da década de 90 e após esses períodos, implementar efetivamente a automação. Quando eu saí da entidade, em 98, lá no início, em 95, nós tínhamos apenas 10 lojas no Brasil como laboratórios de código de barra. Não operando full time, alguns produtos tinham código de barras dentro de 10 lojas em todo o território brasileiro. Quando nós terminamos a nossa gestão, nós estávamos com 90% do varejo supermercadista automatizado, trabalhando com scanner e código de barras. E só para dar um exemplo também, o quanto é fundamental o empresário ir dialogar com o poder, com o governo, no sentido de mostrar os benefícios. Nós fomos a Brasília, nós fomos debater na Câmara de Deputados, na Comissão de Defesa do Consumidor, e mostrar o quanto era benéfico para o mercado a implementação do código de barras, a não utilização do preço unitário em cada produto, e o benefício que isso poderia trazer numa automação de controle, de reposição de estoque, de benefício na eficiência operacional,
que isso reduziria o custo e, por consequência, nós seríamos mais competitivos lá na ponta. E, nesta oportunidade, o ministro do Fernando Henrique, Renan Calheiros, ministro da Justiça, proibiu que a gente pudesse operar. Depois de todos esses anos implantando, investindo e desenvolvendo essa tecnologia, o ministro nos chamou em Brasília e comunicou que, a partir daquele momento, os supermercados poderiam usar o código de barra, mas teriam que usar o preço unitário em cada produto. E, depois disso, obviamente, enviou um emissário para resolver a solução, né? E daí nós brigamos como entidade, cada regional de supermercado, com liminar em cada estado para poder operar com código de barras. E hoje, tu imagina o varejo ou o Brasil operar alguma atividade sem o scanner, sem a plataforma B2B, sem uma plataforma de reposição automática e tudo aquele benefício que trouxe. Mas isso tudo no diálogo, na análise, no convencimento, mostrando que nós, como empresários que administramos alguma coisa, podemos sim colaborar no sentido de beneficiar a sociedade como um todo e a cadeia produtiva. E outro exemplo que eu dou como entidade, também no tempo de supermercados, não era permitido supermercados operar aos domingos no Brasil. E havia uma corrente naquela época, em 96, 97, que os supermercados teriam que fechar no sábado à tarde, né? E daí nós fomos também na Câmara de Deputados mostrar que a geração de emprego que daria a abertura do comércio e dos supermercados aos domingos, a extensão dos horários e tudo mais, só beneficiaria o todo, beneficiaria a sociedade, gerando emprego, renda e crescimento econômico. Então, obviamente, tudo isso e os fundamentos disso e a argumentação disso foi baseado naquilo que aprendi no dia a dia do IEE, e foi com convencimento que conseguimos esse tipo de apoio e de maior abertura, de maior liberdade. Por isso eu entendo que, obviamente, na questão da pandemia, tenho aprendido muito, mas efetivamente o que eu acho é que falta muito diálogo e, como o Júlio falou, são pessoas que nunca administraram uma carrocinha de pipoca na esquina. É muito fácil dar um canetaço e dizer abre, semana que vem fecha, na outra abre. Não leva em consideração custo, emprego, os contratos de trabalho, a reposição de estoque, produto perecível, e tudo envolve a cadeia produtiva e de abastecimento e que, fundamentalmente, traz prejuízo para um todo, né? Então, eu dou esse exemplo, Roberto, porque tu me provocou no sentido de que é fundamental o empresário que defende, tem esse idealismo, entrar numa entidade empresarial, sim. Ele pode contribuir muito, sim. Eu sou combativo e vou te dizer o seguinte, nunca fui submisso, né? E acho que, no caso de outras entidades, como eu presidi, como a Associação Comercial de Porto Alegre e a Federação, são entidades um pouco diferentes, né? Diferentes por quê? Porque a Abras e a Agas, eu pensava 24 horas no meu negócio, no meu business, na minha atividade. Era muito operacional, mas muito dependente, efetivamente, do poder do governo federal, principalmente. Quando eu assumi a Federação, também contar aqui para vocês, antes de eu assumir, eu fui na Fiergs falar com o presidente da Fiergs e fiz uma proposição para ele. Olha, eu estou pensando em me candidatar a presidente da Federação e da Associação Comercial, mas só vou aceitar esse desafio se nós, como empresários, buscar um acordo e uma unidade. E não conhecia o Renan Proença, bati lá na Fiergs e fui visitar ele com esse discurso, com esse objetivo, e dizer assim, nós que podemos e representamos a cadeia produtiva, temos que estar unidos na busca de interesse comum, e o nosso inimigo é o governo. Então, por consequência, eu assumo a Federação se houver uma unidade contigo aqui.
ele topou. A partir daí fomos na Farsul, com o mesmo discurso, nós dois, fomos na FEComércio, com o mesmo discurso, nós dois. E a partir daí, na época era o governo Rigoto, nenhuma decisão, nenhuma proposição era tomada sem uma unidade, sem que todos estivessem de acordo e fechados naquele objetivo. E por isso conseguimos muita coisa. Então, eu entendo, Roberto, que, sem dúvida, é fundamental que empresários se envolvam nas atividades empresariais e essas, por consequência, na questão política. Porque se nós deixarmos na mão só de candidatos que a gente apoia, até é válido alguns, e outros, quando chegam no poder, viram a chave, né? E, a partir dali, passam a defender tudo aquilo que nós sempre fomos contrários. E foi o que aconteceu quando eu entrei na política. Eu fui convidado para entrar, na época, no DEM, que não era nem DEM, era PFL ainda, pela minha posição e pelas minhas proposições como líder da Associação Comercial e da Federação. E não é por ter sido eleito vice-governador que eu iria mudar o meu discurso e as minhas convicções e aquilo que eu acreditava. E por isso, vocês se recordam, antes mesmo de assumir como vice-governador já eleito, eu já fui taxado como oposição, porque fui contrário ao tarifácio de ICMS proposto pelo Rigoto, ou melhor, proposto pela governadora e pedido ao governador Rigoto que aprovasse um tarifácio de ICMS para que já passasse a vigir durante o nosso governo, a partir de janeiro. Então, sem dúvida, é fundamental, acredito que sim, tenho cobrado da Federação e da Associação Comercial posição forte em relação a isso. Agora, uma coisa que eu aprendi e no dia a dia, na vivência, a gente vê o seguinte, nessa pandemia, né? Por um lado, é bom para alertar a sociedade como um todo que nós estamos praticamente há 4, 5 meses numa pandemia e o setor executivo e legislativo basicamente em férias, em casa, não produzindo nada e recebendo 100% dos seus salários. Isso tem que acender uma luz de alerta para a sociedade, porque eles estão há 5 meses de férias e a sociedade não está sentindo falta deles. Isso significa, no meu entender, na minha visão, que grande parte, ou quase a totalidade deles, não era necessário existir, né? Porque só custa para a sociedade e não produz nada. Estão aí há 5 meses sem produzir nada e ninguém está sentindo falta deles, né? Então, para dar continuidade ao debate, aí eu paro por aqui e fico à disposição para continuar em termos de qualquer linha de pensamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Trazer um pouco dessa tua experiência ilumina, de certa maneira, aqueles que não têm conhecimento a respeito da tua trajetória e também não têm a visão que a gente tem por conviver com isso quase que diariamente, defendendo as ideias que nós três defendemos. E é esclarecedor, sem dúvida alguma. Inclusive, eu lembro bem lá no início de março, com o apoio, inclusive, de associados do IEE, entre outros empresários que também acreditam na liberdade, nós aqui do Instituto Liberdade resolvemos tomar a iniciativa de colocar nas ruas de Porto Alegre outdoors, tentando mobilizar, tentando sensibilizar os representantes das entidades de classe, além do próprio governo, de que seria necessário uma manifestação mais contundente contra as arbitrariedades estabelecidas, né? E um deles, eu gostaria de ler aqui, pediria que o Júlio comentasse, diz o seguinte: estamos nos aproximando da inversão definitiva, o estágio em que o governo é livre para fazer o que quiser, enquanto os cidadãos só podem agir sob permissão. Essa é uma frase da Ayn Rand,
que define exatamente, claramente, o nosso status, né? Como sociedade. Quer dizer, os que mandam no governo, mandam na gente, são financiados por nós, nos sacrificam como bem entendem, baseado numa determinada ética, numa determinada moral, que é totalmente danosa para a nossa sociedade e para os indivíduos que dela fazem parte, né? Então, essa luta para tentar convencer, como tu citaste, Júlio, quando mencionaste que a partir do momento em que tu compartilhaste o card do nosso show aqui, houve questionamentos, quer dizer, essa luta de se expor a moral do individualismo, a ética do individualismo, onde cada um de nós não apenas é um fim em si mesmo, mas também somos os responsáveis pelos nossos destinos, e não precisamos de um governo que dite como nós vamos agir livremente, mas sim que atue apenas quando alguém exacerbar os seus direitos e passar a agir com coerção, até porque eu acho que o entendimento do que é liberdade é muito pequeno, né? Liberdade, para mim, é a ausência de coerção. Então, o governo impedir que as pessoas ajam com liberdade é um contrassenso, porque o governo deveria garantir às pessoas que elas agissem assim. De que maneira tu achas assim que a gente precisa e como a gente vai alcançar o objetivo de mudar esta mentalidade, essa cultura que permeia a sociedade brasileira, que vê no Estado o anjo, né, o salvador da pátria, e se submete a tudo aquilo que o governo estabelece? Essa pergunta é uma Eu não disse que ia ser fácil, eu não disse que ia ser fácil o programa. E tu também tinha me dito que tinha um tempo limitado, né? Se eu for começar a filosofar sobre isso aí, a gente tem que ficar umas 4 horas, tá? Para eu tentar terminar o preâmbulo daí do que eu acho. Né? Mas tu já foi presidente do EE, tu sabe resolver as coisas em 2 minutos. Né? Sim, eu gasto 30 falando generalidades para conseguir pensar na resposta. Mais ou menos essa é a estratégia de sempre, né? Não, mas se o Paulo quiser te ajudar, ele está à vontade. Né? Tá bem. O Paulo sempre vai ajudar. Mas o que eu enxergo, e antes de te responder, eu vou fazer a segunda vez a mesma coisa. Antes de te responder, eu vou pegar um gancho agora do Paulo. Né? Claramente, nós temos uma inversão hoje, né? Que é uma inversão de classe política em cima da sociedade civil, né? Enquanto que deveríamos ter sociedade civil em cima de qualquer classe política, né? Ou seja, o que o Jefferson acho que falou, né? Que quando a sociedade vigia o governo, está tudo certo. Quando o governo vigia a sociedade, há algo errado. Isso é um processo invertido, tá? E eu entendi muito bem quando o Paulo, o Feijó, até de forma muito gentil, colocou as palavras, dizendo, nós íamos dialogar. Imagina nós quando íamos a cada 15 dias para organizar os tabelamentos, né? E para conseguir as permissões. E ele foi muito feliz na escolha da palavra, até de estar faltando diálogo. E eu estou completamente de acordo com isso também, nessa falta de diálogo. E reconheço que não é fácil numa sociedade brasileira com 210 milhões de habitantes, num mundo com 7 bilhões de habitantes, nós chegarmos em eventuais consensos e decisões, né? Por vezes a gente se coloca de uma forma excessivamente teórica, né? E eu acho que ela é importante, a teoria é ela que nos alicerce, nos dá o direcionamento de para onde a gente quer ir. E esse arranjo de sociedade, de fato, ele é muito difícil e por isso necessário esse diálogo. Mas a palavra diálogo, quando o Feijó estava falando, ela também me causava uma outra coisa dentro de mim, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que é mais uma vez mostrar a inversão que a gente falava antes, né? Ou seja, o diálogo, como é que ele é? Eu tenho que me locomover até Brasília, eu tenho que me locomover até o governo do Estado, para tentar explicar e conseguir ter uma autorização mínima de fazer o que deveria, por natureza, ser permitido, né? Então, tu vê que coisa estranha. A gente se coloca de uma forma humilde, o Feijó foi muito humilde na colocação dele, de dizendo, queremos dialogar. Mas a pergunta fundamental seria, talvez... não, acho que seria mesmo. Nós deveríamos estar dialogando sobre isso, né? Sobre esse caso do tabelamento que o Feijó estava falando, ou sobre tantos outros casos. E aqui não estou nem falando do Covid necessariamente, tá?
O Covid é óbvio que nós deveríamos dialogar, né? Mas nós deveríamos dialogar como? Pedindo simples permissão ao governo, e o governo sendo o agente final, taxativo, discricionário e arbitrário, que decide no fim unilateralmente, inclusive fazendo de uma forma um pouco vil, vem acompanhando, né? Por que eu digo vil? Ele reúne aqueles que têm as mesmas opiniões que eles, né? Então chama lá 10, 15, 20 pessoas que compartilham da mesma opinião e depois anunciam. Decidimos em consenso, decidimos entre todos. Bom, mas é claro que decidiram entre todos. Se os 20 pensam a mesma coisa, não tem como ser uma decisão diferente, né? Então, um diálogo que seja, de novo, naquela questão da negociação, né? Um diálogo que seja unicamente para chancelar uma opinião que o ente estadual já tem. E um diálogo que também seja unicamente para confirmar aquilo que a gente já espera. Ele é um diálogo um pouco estranho, né? Ele é um diálogo que, no mínimo, ele tem uma inversão de forças e uma inversão de valores. Tá? É um diálogo mais ou menos entre uma sociedade muda com um governo surdo. Exatamente, né? É uma farsa de um diálogo, né? Um teatro que a gente acaba vivendo e depois, ainda pior, nós chancelamos e dizemos isso é a democracia. Isso é a democracia porque, afinal de contas, tal prefeito, tal governador foi eleito. Estamos tomando, então, uma decisão pelo bem de todos. Né? E o segundo ponto do Feijó também, né, quando ele falava em eficiência e gestão, não é o tema da live de hoje, tá? Mas eu sempre gosto de dar uma cutucadinha nesse tema. Para mim, ele é o grande perigo do século XXI, tá? Dos governos sociais democratas, é a gente entrar no debate da eficiência e da gestão. Né? Porque assim não funcionou até hoje, mas é porque vocês eram incompetentes. Agora eu que sou melhor que vocês, eu vou fazer uma gestão melhor e comigo vai funcionar. Então, assim, o que deu errado 20 vezes, faltou gestão. Agora, o Júlio que estudou gestão, ele vai fazer isso, eu sou um governante melhor, então eu vou organizar tudo através da gestão. Então, isso também é algo que me preocupa e é uma premissa que eu nunca aceito, nunca entro nela, porque eu acho uma premissa falaciosa que depois a gente acaba entrando em enredos que a gente não consegue defender. Bom, eu disse isso tudo, Roberto, que bom que a gente está entre amigos, né? Eu disse isso tudo e até esqueci da tua pergunta, tá? Que era... Eu também esqueci. Então é o seguinte... Faz tanto tempo, eu estou te ouvindo com tanta atenção que eu até esqueci da minha pergunta. Esses dois pontos que o Feijó colocou para mim eram tão bons de puxar um gancho deles, que eu pensei, bom, eu vou embalar nesses pontos aqui, que eu acho que os pontos são excepcionais. Né? Então, agora, tu tá falando em premissas, eu vou colocar uma premissa aqui para o Paulo Feijó, eu quero que ele analise ela e leve isso adiante com toda a humildade assim, de liberal que nós temos. Paulo, prever o futuro é uma coisa muito difícil e tal, mas considerando a premissa que eu vou te apresentar, eu queria que tu fizesse os comentários e depois a gente encaminha para o encerramento, conforme prometido, né? Nós temos ainda 7 minutos de programa e eu acho que vai ser interessante isso que eu vou apresentar para vocês. Então, deixa eu identificar aqui. Onde é que está? Aqui. Então, Paulo, é o seguinte, eu quero que tu analise essa premissa e dê o teu parecer para ela com toda a tua experiência. Quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Esse é um trecho de A Revolta de Atlas, também um romance da Ayn Rand. Quer dizer, na tua visão, Paulo, a sociedade brasileira está condenada? Ou tem volta? A minha visão, Roberto, primeiro, se nós estamos nesse caminho, nós temos que romper com esse caminho e não aceitar este caminho. Tá? Não há determinismo. Eu vou dar um exemplo prático.
Durante essa pandemia, eu tive mais de uma vez na prefeitura para tratar de assuntos de abertura e outras atividades, mais uma atividade que eu tenho que é operacional, que é a Academia Bodytech. E vou te dizer o seguinte, sabe qual é o protocolo que tem para entrar lá na prefeitura? Nenhum. Qual é o protocolo que um shopping como Iguatemi ou Praia de Belas adota? Extremamente rígido. Qual é o protocolo que uma loja, que hoje está permitido abrir dentro de um horário espremido, mas pode abrir, adota? É rígido. Eu, durante esse período de pandemia, fui 2 vezes ao hospital, não por questão da pandemia, tá? E não teve protocolo nenhum também para entrar num hospital, tá certo? Então, eu digo assim, nós temos que ter a liberdade de abrir a nossa atividade e deixar que o consumidor decida se ele se sente seguro ou não de entrar lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático de hoje. Eu saí do shopping Iguatemi, que eu fui treinar, a Bodytech funciona até às 22 horas, não, até às 8, por determinação, senão seria até mais estendido, por determinação do prefeito. Tu passa pelas lojas, estão fechadas. Por quê? Qual é a razão? Qual é o critério científico para reduzir e espremer o horário? É uma questão lógica. E daí, Júlio, que eu entro naquela questão. Será que as pessoas que estão determinando isso alguma vez já administraram alguma coisa na vida? Será que não é lógico que quanto mais estendido o horário, menos concentrado vão estar o público dentro daquela atividade? Então, no mínimo, é uma burrice. Então, Roberto, dentro do que tu está colocando, é desobediência e é romper com isso que está aí. Eu não aceito. E vou te dizer uma coisa, desde o dia 18 de março, quando cheguei dos Estados Unidos, nunca usei máscara e saio na rua todos os dias e continuo saindo. É um livre-arbítrio meu, tá certo? E não peguei o corona, e até gostaria de ter pego. Se peguei, não tive sintomas, fui assintomático. Tá? É um direito meu. E eu só vou onde me acho seguro. Obviamente que na Bodytech, por exigência, e até para dar o exemplo, eu uso máscara. Para ir no supermercado, eu uso máscara. Mas para ir trabalhar, para ir caminhar na rua, para fazer o meu exercício diário, nunca usei e não vou usar. Somos dois. Tu também? Pois eu também. Então, é nesse sentido, Roberto. Então, eu vejo assim, em primeiro lugar, é uma questão política. Tanto o governador como o prefeito, no meu entender, sabe o que estão gostando? De estar na live todo dia, estar na mídia todo dia. E o resto que se rale. Então, nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Quem produz, quem paga o salário deles somos nós. Quem gera emprego somos nós. O pequeno e médio empresário, 60% está altamente atingido por esse tipo de intervenção e talvez a metade deles não abram. O que nós estamos plantando para o futuro? Miséria? Desemprego? E esta é a realidade. Então, eu não aceito esse tipo de coisa e luto contra isso. Agora, lamentavelmente, alguns líderes empresariais são submissos. Tá? E eu acho que nós estamos pagando esse preço e vamos pagar esse preço e será muito caro para a nossa sociedade. Concordo 100%. Bom, estamos chegando ao final, então, da nossa live de hoje, que, no meu modo de entender, foi fantástica para expor as ideias que realmente a gente acredita perante uma situação emergencial que demonstra claramente a dificuldade que nós temos de conviver numa sociedade com a liberdade, né? Porque os liberticidas estão soltos e proliferam em quantidade jamais vista, né? Uma sociedade onde somos governados por aqueles que têm aversão ao risco. Quer dizer, aquilo que nos faz empresários é o não temer o risco, agir e lucrar com o risco, né? Estarmos submetidos àqueles que têm aversão ao risco é uma coisa inaceitável.
Eu queria, desde já, então, agradecer a presença de vocês dois, do Júlio e do Paulo. Por mim, a gente conversaria mais uma meia hora, mas eu sei que o Júlio tem compromisso. Então, muito obrigado a vocês. Hoje não teremos resposta às perguntas e espero em breve contar com vocês aqui novamente. É uma satisfação enorme tê-los aqui no Instituto Liberdade, do qual vocês fazem parte, né? Não existiria também o Instituto Liberdade se não fosse o apoio de vocês. E espero que a sociedade entenda que realmente não há determinismo histórico. Se nós somos hoje servos, escravos de um governo autoritário, é porque nós queremos, é porque nós deixamos. E romper com esse ciclo de submissão é o objetivo pelo qual o Instituto Liberdade é presidido por mim. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Feijó. Boa noite, Paulo. Boa noite e parabéns pelo teu trabalho, Roberto. Obrigado a vocês.